No dia 27 de abril de 2011, uma pequena cidade no interior do Mississippi se torna o epicentro de uma das tragédias mais devastadoras da história meteorológica dos Estados Unidos. As sirenes ecoam pelas ruas enquanto os residentes, cheios de temor, se dirigem a um abrigo local. À medida que se aglomeram no interior, o estrondo das sirenes é superado por um rugido aterrador que se intensifica, abafando suas respirações nervosas. Nesse momento, o tornado mais forte da história do Zebra entra em sua comunidade. Durante esse período, meteorologistas no Centro de Previsão de Tempestades observam com preocupação a atmosfera. Um imenso sistema de baixa pressão, conhecido como um trough, se desloca lentamente pelo país. Essa instabilidade traz consigo ventos extremamente rápidos nas camadas altas da atmosfera e uma quantidade imensa de ar quente e úmido. A combinação de ar quente e úmido com ar frio e seco em altitude gera uma instabilidade atmosférica crítica, conhecida como energia potencial convectiva disponível, CAP. Além disso, os ventos do sul que se deslocam rapidamente se combinam com um potente jato de ar de baixo nível, criando uma enorme quantidade de cisalhamento do vento, essencial para que as tempestades comecem a girar. Com todos os ingredientes necessários em seu lugar, o Centro de Previsão de Tempestades emite um alerta de alto risco para condições severas, avisando sobre 30% de possibilidade de tornados fortes. Às 1 da manhã, já havia se iniciado um surto de tornados no Mississippi e Alabama, gerando mais de 70 tornados e ventos fortes que devastam a infraestrutura local. No entanto, isso era apenas o começo. Com o avanço do dia, o calor do sol aquece a atmosfera, e os meteorologistas, surpresos, elevam a previsão para incríveis 45%, sinalizando que esperavam um surto de tornados intensos e de longo alcance. Às 10h30 da manhã, um grupo de tempestade se forma nas proximidades de Monroe, Louisiana, aumentando de força e se organizando em uma poderosa supercélula que gira cada vez mais rápido. Às 3 da tarde, um funil ominoso se forma e, em questão de segundos, toca o solo. Embora inicialmente cause danos menores, a tempestade se intensifica rapidamente, destruindo casas móveis e arremessando destroços a longas distâncias. À medida que avança, o tornado arrasa estruturas rurais e arrasta árvores, deixando um rastro desolador em seu caminho. Um residente, Jay Rogue, captura o desastre em vídeo, mas quando o estrondo se intensifica, sua família decide fugir. Ao voltar, sua casa desapareceu. Às 13h19 da tarde, o Serviço Nacional de Meteorologia emite um alerta urgente. O tornado, agora grande e extremamente perigoso, está se dirigindo para as pequenas comunidades de Okolana, New Wren, Amory e Smithville, Mississippi. Após cruzar a County Road 159, o tornado mostra sinais de intensificação extrema, arrasando casas bem construídas e despindo árvores de sua casca. A violência do tornado se torna tão intensa que começa a rasgar a terra, deixando uma cicatriz de quase 1 milha de comprimento. A centenas de pés no ar, Lynn Davis e sua caminhonete se veem presos no violento redemoinho de um tornado, girando em uma cruel dança de forças enquanto se aproxima da comunidade de Chapel Grove. Com sua máxima intensidade, o tornado irrompe na cidade, causando danos devastadores a várias casas de tijolos bem construídas. Ele as arrasta de seus alicerces, deixando para trás uma paisagem desolada com vegetação arrasada e o solo escarificado. No entanto, quando o tornado começa a se afastar, perde força, rompendo o delicado equilíbrio que mantinha Lynn e sua caminhonete no ar. Em um instante trágico, Lynn cai ao solo, com um impacto fatal. A caminhonete de Lynn voa uma incrível distância de 1,7 milhas antes de aterrissar perto dos destroços de uma das casas destruídas, estabelecendo um recorde como a maior distância que um veículo foi lançado por um tornado. Ao longo das 10 milhas seguintes, o tornado continua seu caminho de destruição perto de New Wren, finalmente dissipando-se às 13h39 da tarde ao norte de Amory, Mississippi, e cobrando a vida de 4 pessoas. No entanto, algo muito mais poderoso estava se formando. Se você chegou até aqui, eu o encorajo a dar curtir e se inscrever no canal para continuar desfrutando de conteúdo fascinante como este. Seu apoio é muito importante para nós. No centro da tempestade, 3 veículos estavam estacionados perto de um bed and breakfast, uma grande casa móvel e 2 caminhões de carga. À medida que o núcleo do tornado passava, esses veículos que pesavam dezenas de milhares de libras se elevaram no ar, voando por centenas de jardas.
A casa móvel e um dos caminhões caíram ao chão, cravando-se profundamente no solo como lixo irreconhecível. No entanto, o segundo caminhão, junto com sua carga de 5 tubos de aço de 65 polegadas, foi absorvido pelo tornado e nunca mais foi visto, desfeito pelos ventos violentos. A meia milha ao noroeste, funcionários da Glover Wilkins Lock and Dam começaram a gravar o que viam. Isso está justo ao leste de nós. Você deve ver os destroços que estão voando por aí, comentavam enquanto o funil se transformava em uma forma de cunha maciça, girando com uma velocidade impressionante e lançando destroços em todas as direções. Em apenas 23 segundos, o tornado passou de um cone robusto a um enorme vórtice, enquanto o idoso Jesse Cox, de 85 anos, se encontrava resguardado em sua casa. Sua casa, construída há décadas, não conseguiu resistir à ferocidade dos ventos e foi arrasada, transformando Jesse em mais uma vítima trágica. A destruição foi tão intensa que a própria fundação de concreto foi levantada e desgastada, enquanto a vegetação circundante foi completamente despojada. O tornado continuou seu avanço, entrando na parte principal de Smithville e arrasando casa após casa, reclamando mais vidas. Nas proximidades da Highway 25, Jimmy Cawley tentou escapar do tornado em sua caminhonete, mas logo percebeu que não conseguiria. Desesperado, desviou-se para um caminho de entrada enquanto suas janelas estouravam ao seu redor. Seu veículo foi levantado e girado como se fosse de plástico antes de cair novamente na estrada. Milagrosamente, Jimmy sobreviveu, embora com uma profunda laceração na cabeça devido aos destroços voadores. No entanto, muitos dos que estavam próximos não tiveram a mesma sorte. 3 pessoas a mais perderam a vida enquanto suas casas eram destruídas. Em uma dessas casas, um SUV Ford Explorer foi engolido pelo vórtice, transformando-se em um míssil mortal ao ser lançado pelo ar. À medida que o poder do tornado aumentava, seu núcleo compacto e incrivelmente violento começou a causar danos extremos, arrasando casas, lançando veículos e criando um efeito de sucção tão forte que as cortinas nas casas próximas eram absorvidas entre o teto e as paredes. As grandes árvores que bordejavam a Highway 25, pesando várias toneladas, foram despojadas de sua casca e arrancadas do solo, se tornando lascas de madeira e deixando crateras cheias de terra ao longo da estrada. A quantidade de destroços no ar aumentou, tornando-se estilhaços mortais para tudo que estava em seu caminho. O tornado arrasou a cidade cruzando a Main Street, onde uma tampa de bueiro foi arrancada, deixando um buraco de concreto. A terra tremia com um rugido ensurdecedor que se intensificava. Um sobrevivente descreveu o som como o de um enorme martelo batendo no chão repetidamente, como um estrondo sônico. O tornado se estatelou contra uma fileira de casas móveis, cobrando mais uma vida enquanto se aproximava da casa da família Pearson, onde Carla Jones estava cuidando de 3 crianças. Sem tempo para chegar a um abrigo, Carla colocou as crianças na banheira e se deitou sobre elas para protegê-las. Mas nenhuma estrutura poderia resistir à força da tempestade. A casa foi arrasada até sua fundação. A poucos momentos da catástrofe, Michelle Wardlaw e sua avó tentaram chegar ao abrigo mais próximo, cruzando apressadamente a Elm Street. Atraídas pelo estrondo do tornado, observaram com espanto como veículos, árvores e fragmentos de casas voavam acima de suas cabeças. As ferozes rajadas do tornado as arrastaram pelo ar, mas por sorte conseguiram aterrissar no abrigo, salvando suas vidas. Infelizmente, seus vizinhos não tiveram a mesma sorte. Ao cruzar o tornado para o leste da cidade, alcançou sua máxima intensidade, causando danos tão extremos que eram inimagináveis. 6 casas de vários andares foram apagadas da face da terra e os destroços foram reduzidos a pequenas peças irreconhecíveis. Nem mesmo as estradas sobreviveram. O asfalto se descolou em rolos compactos. Das 8 pessoas que não conseguiram chegar a um abrigo subterrâneo nessa área, nenhuma sobreviveu. Como uma faca cortando a paisagem, o tornado deslizou sobre a Monroe Street em direção ao cemitério e à funerária de Smithville. As lápides foram arrancadas e o edifício de tijolo foi desintegrado de tal maneira que os tijolos se tornaram pó fino. A única coisa que restou foi uma laje de concreto nua e crateras onde antes havia árvores. No entanto, o tornado ainda não tinha terminado. Às 3h47 da tarde, saiu de Smithville e começou a avançar em direção a áreas rurais e arborizadas, se expandindo e alcançando uma largura de quase 1 milha, arrasando florestas inteiras em seu caminho.
As imagens desse dano à vegetação continuam sendo algumas das mais impactantes registradas. Darnell Collins, preocupada com sua filha Camille, que havia gravado os primeiros momentos do tornado em Smithville, saiu e capturou uma imagem do vórtice violento passando justo ao oeste de sua casa. Esta imagem se tornaria a mais icônica do tornado. Ao cruzar a fronteira do Alabama, o tornado mudou de direção, direcionando-se para a cidade de Hackleburg, que havia sido aniquilada por outro tornado F5 apenas minutos antes. O tornado continuou causando danos devastadores em árvores e estruturas rurais, evitando as áreas povoadas ao norte de Hackleburg antes de enfraquecer gradualmente e se dissipar 2 milhas a leste de Hodges, Alabama, após percorrer quase 40 milhas. Embora o tornado tivesse terminado, a destruição persistia. Dezenas de supercélulas tornádicas no mesmo ambiente volátil geraram centenas de tornados violentos, incluindo 3 F5 em Filadélfia, Hackleburg e Rainsville, que reclamaram 324 vidas. Em Smithville, os sobreviventes emergiram para uma paisagem apocalíptica. 23 pessoas perderam a vida e muitas sofreram ferimentos graves. A magnitude dos danos foi assombrosa, levando muitos a acreditar que o tornado de Smithville é o mais forte na história documentada. 14 anos depois, seus residentes não esquecerão daquela trágica tarde de 27 de abril de 2011. Espero que você tenha desfrutado desta incrível viagem. Inscreva-se e não perca nosso próximo vídeo. Até a próxima!